Na aula anterior, a gente aprendeu comandos básicos em SQL lá no nosso Excel, onde a gente aprendeu a subir os dados, né? Mapear a coluna certinho ali, qual que é a guia, fazer alguns filtros avançados ali também. Mas agora a gente vai aprofundar ainda mais. O Excel, né, como eu falei na aula anterior, é usado aí por mais de 90% das empresas ainda. E sempre aí na sua vida de análise de dados, de banco de dados, mas que você vai mexer muito com banco de dados, Big Data ali, sempre vai ter uma planilhazinha no Excel para validar, algum cadastrozinho ali que alguém usa de Excel. Então você vai ter que fazer essa integração também, às vezes, com o Excel, né? Então tem muitas informações, por exemplo, tem um portal ali de chamados. Muitas coisas são importadas de lá, são importadas no Excel, vai deixar lá para você e você vai ter que levar isso para o banco de dados, né? Tudo feito automaticamente também. Mas o Excel é muito utilizado, então você vai ter que acostumar. Por isso que eu resolvi fazer um módulo específico só de comando em SQL no Excel, porque vai te ajudar muito no seu dia a dia, né? E agora, nessa aula, a gente vai aprender um pouco mais avançado. Vamos, exemplo, criar uma coluna nova. Vamos aprender a agrupar dados, né, da minha base. Eu quero saber qual que é o valor máximo ali de venda, né, qual que é o mínimo. Ou então eu quero saber também um agrupamento, né? Qual categoria, qual que é a soma de vendas por categoria, por exemplo. Ao invés de você ir lá e fazer uma tabela dinâmica no seu Excel, você cria tudo aqui no SIS. E se você quiser esses dados ali mapeados em outro Excel, no banco de dados ou qualquer outra fonte de dados, você consegue ali também. Então eu vou ensinar para vocês como que a gente vai adicionar novas colunas e fazer mais alguns comandos avançados no Excel aqui, tá bom? Vai ser muito útil no seu dia a dia. Eu vou fechar aqui e já vou criar no nosso pacote aqui, né, a nossa parte de integração nova ali. Então eu vou no nosso pacote, nossa solução aula está aqui. SysPackage, que é a pasta que a gente está criando, eu vou clicar em nova e vou colocar New SysPackage. E sempre é bom você ir salvando os seus projetos, tá bom? Sempre vai salvando para você não perder todos os seus arquivos ali. Então eu criei um novo pacote, eu vou clicar nele e apertar F2 aqui que eu vou renomear. Vou colocar comando Excel avançado. Então agora já vou mapear a nossa tarefa de fluxo de dados, né? Então vou pegar aqui a nossa tarefa, vou arrastar para cá, vou dar duplo clique para a gente iniciar a criação da nossa tarefa. Então vou pegar a nossa origem Excel, mas antes eu posso vir aqui e mapear o nosso pacote, né? A nossa origem de Excel. Então vou clicar com o mouse, botão direito, New Conexão, ou então você pode ir lá na tarefinha também e adicionar, né? Isso aí você já domina também. Eu vou clicar aqui em Excel para me conseguir mapear, né, a origem de dados. No nosso caso aqui, pode ser qualquer Excel que você utilizando aí, os comandos vão ser o mesmo. Você vai trocar só o nome e a guia, né? Mas você que está acompanhando aí nosso curso completo e fazendo passo a passo, vai estar na nossa pasta aqui, de origem e arquivo Excel. Você vai achar a pastinha chamada produto aqui, né? O Excel chamado produto. Então eu vou clicar em abrir, ele vai carregar, né, o caminho, vou clicar em OK, ele vai abrir todo o Excel para mim, já vai criar a conexão. Eu posso vir aqui também, né, e renomear, né? Apertar F2, vou colocar aqui, produto. Beleza? Renomeei produto, eu já vou puxar a nossa origem Excel. Agora sim, eu já estou com a planilha aberta aqui também para a gente ir acompanhando. Caso eu precise de eu copiar alguma coisa ali, fazer algum vínculo, você vai ter sempre a base ali para te auxiliar, né? Então vou abrir aqui o containerzinho que eu puxei, né? A tarefinha que eu puxei de origem Excel. Você pode renomear, isso aí depois a gente faz essas questões de dar aquela pinceladinha, tá bom? Agora não é o nosso foco. Então eu mapeei a nossa origem que eu criei agora, né? Se eu não tivesse mapeado, eu poderia clicar em New aqui e mapear também a pasta ali de origem. Table View, se eu clicar aqui, vai aparecer o nome da coluna. Então esse nome da coluna, da guia, né? Quer dizer, vai ser o que você vai ter que usar no comando SQL. Então eu estou utilizando aqui, a guia produto, certinho? E aí aparece esse símbolo de cifrão. Se tivesse mais guias, igual eu falei na aula anterior, você apareceria mais guias aqui para vocês, né? Se eu clicar em Preview, eu vou ver todos os dados. Mas agora a gente quer manipular esses dados antes de levar para o nosso banco de dados, por exemplo, né? Então, na aula anterior a gente já fez filtros específicos, onde a gente pode escolher coisas aleatórias ali que eu quis ali e filtrei, beleza? Só que agora a gente vai adicionar novas colunas, sem precisar de alterar no Excel, né? Então, por exemplo, alguém me pediu, do meu preço total de vendas aqui, de todos os produtos, eu quero adicionar uma porcentagem aí de 10%, por exemplo. Não, eu quero adicionar R$1 em cada produto aí, o preço vai ser alterado. Então você vai ter que fazer isso. Mas você vai lá no Excel, criar a fórmula, para depois ir lá e subir aqui, criar nova coluna. Não, você já faz tudo no comando em SQL aqui que a gente vai aprender, tá bom? Então, beleza, essa parte aqui, Table View, a gente vai esquecer que isso aqui já é passado, a gente vai mais avançado agora, né? Então, vou colocar na parte aqui, SQL Comment. E vai abrir a partezinha para a gente criar ali o nosso comando SQL. E como o comando SQL é simples, a gente vai, você já domina também, né? Se não, dá umas aulinhas, bota algumas aulinhas de comando SQL, pesquisa no Google também, né? Vai naquele chat novo que o pessoal inventou lá, digita lá como fazer comando tal no Excel Sys. Ele vai mostrar tudo para vocês, né? Mas já que a gente já domina, vamos criar o nosso comando aqui na raça. Então vamos lá. Select, né? Eu vou fazer aqui, Select.
asterisco from, tem que digitar certo, senão vai dar merda aí também, né? Asterisco from. Eu tenho que mostrar para o SYS qual que é a minha guia no Excel. Eu já mapeei a minha planilha, né? A minha planilha está aqui, ó, produto, é o meu caminho lá. Só que eu tenho que mostrar para ele a guia certinha. Vou vir aqui, ó, produto, eu tenho que mostrar que é essa guia. E aí, o Excel pode ter várias guias ali, né? Então, vamos lá, para me mostrar para o SYS qual que é a guia, eu tenho que passar entre colchetes, né? Então, asterisco, select asterisco from, vou passar entre colchetes. Aí você tem que passar o nome da guia e depois do nome da guia você tem que colocar o símbolo ali de cifrão, para decifrar que está especificando uma guia do Excel, tá bom? Aquele símbolo ali de valor em reais lá no nosso dinheiro, né? Então, vamos lá. Então, vou passar aqui, ó, a guia chama produto, né? Produto, certinho, digitei certo. E vou colocar o nosso símbolo de cifrão. Você vai lá e digita ali, ó, cifrão. Beleza, ele vai reconhecer que eu estou falando da guia do Excel. Se eu clicar em Preview, ele já vai abrir para mim uma pré-visualização, né, do comando aqui. Então, beleza, já trouxe todos os meus dados. Aquele alerta que apareceu lá, né, de aviso e tal, aquilo é porque eu já estava mexendo em outros projetos aqui referente ao comando, então ele pode pegar o vínculo ali de algum. Você pode simplesmente ignorar, dar um OK ali, que ele já vai aparecer o Preview ali para você, né? Então, beleza, já vi minha visualização. Só que agora eu quero criar coisas a mais. Por exemplo, eu quero adicionar R$1 ali, né? Eu quero adicionar R$1 na coluna de preço. Como que eu vou fazer isso? Eu quero adicionar uma nova coluna. Dá para fazer sem mexer no Excel? Dá. Vou fechar aqui, ó. Então, fechei. Agora a gente vai passar no nosso comando SQL. Bom, quando eu fiz o select asterisco, ele fez o quê? Ele trouxe todas as colunas. Eu poderia filtrar colunas específicas, né? Depois do asterisco aqui, eu vou colocar a vírgula, né? Que eu vou inserir uma nova coluna. Eu posso até dar uma organizada, né? Deixar o from aqui embaixo, que eu vou criando ali as minhas funções ali. Beleza. Select asterisco from. O que é que eu vou fazer? Eu vou dar um vírgula, que depois de todas as colunas, ele vai fazer o quê? Ele vai criar uma nova coluna para mim. E essa coluna eu posso passar funções, né? De soma, máximo, mínimo, concatenar, todas as funções SQL você pode jogar aqui no Excel que ele vai pegar e funcionar para você. Só que na nossa parte eu quero simplesmente pegar uma coluna, né? Eu quero adicionar um valor a uma coluna. No caso, eu vou pegar a nossa coluna. Lá no nosso Excel, a coluna preço tá com o nome aqui, ó, price. Então, eu vou colocar aqui, ó, vírgula, price, mais um. Quer dizer, ele vai pegar tudo que for linha a linha que tiver na coluna price e adicionar mais um. E eu posso dar o nome para ele aqui, ó. Se eu não der nome nenhum, ele vai abrir somente uma nova coluna lá no preview. Vou mostrar para vocês, ó. Eu não vou dar um alias aqui de jeito nenhum, né? Então, eu vou clicar em preview, vou fechar essa mensagem aqui. E agora sim, ó, ele criou uma nova coluna, tá vendo, ó? Vou abrir aqui. Ele criou uma nova coluna e deu um nome aleatório aqui. Geralmente fica nulo, então coloca esse nome aqui, que é o nome automático, né? Como eu não dei nome nenhum, ele já faz uma referência automática aqui. Então, o que eu fiz? Eu coloquei na coluna price mais um. Então, aqui 96 tem que ir para 97. 2000 para 1. Então, quer dizer que já criou a nova coluna e adicionou o valor que eu quis. Ele simplesmente criou. Se eu clicar em close ali, em mapear as colunas, eu posso levar tudo isso lá para o meu banco de dados, né? Isso a gente já viu também. Agora, eu vou colocar um alias aqui. Então, eu coloquei select asterisco, quer dizer que trouxe todas as colunas, beleza? E vírgula, quer dizer que eu vou adicionar mais uma coluna. Coloquei a coluna price, né? É bom você colocar o nome certinho. Price mais um. E vou chamar ela aqui, ó. Sei lá, aumento. Aumento. Beleza. E vou clicar em preview novamente. E agora sim, ele abriu pra gente, ó, preview. E abriu o nome certinho que eu coloquei. Dei o alias lá no nosso comando SQL. Mesma coisa do comando SQL. Às vezes é estranho. Nossa, comando SQL no Excel. E aí você dá uma bugada ali, né? Mas tudo que é referente ao comando SQL você pode selecionar. Beleza, então a nossa coluna de aumento deu certo. ID, sapato e o meu preço aqui, eu tive um aumento de R$ 97,00. Então, beleza, ele fez tudo para mim, né? Colocou aumento, preço, colocou aqui, aumentou mais um, e aí o valor eu posso colocar o que eu quiser. Caso eu tenha outra coluna, exemplo, eu tenho uma coluna lá de preço e uma coluna de, sei lá, de perda, por exemplo, ou então de custo, eu poderia diminuir, né? Então, vai ser a coluna de price, né? Menos a coluna de custo, por exemplo, se tivesse uma coluna custo lá na minha base, né? Aí ele ia fazer um menos o outro, sempre você precisar de fazer isso lá no seu Excel, tá bom? Estou simulando aqui custo, mas seria uma coluna lá no seu Excel. Vou colocar um aqui, ó, um exemplo, eu vou colocar a coluna price menos o ID. Eu sei que não é certo, né? Mas finge que esse ID seria custo, né? Eu posso até alterar o nome dela aqui. Mas vamos supor, eu quero tirar, do meu preço eu quero tirar 0, então aqui não vai tirar nada. E do meu preço aqui, ó, 75, vamos supor para mim atingir esse valor, eu gastei R$2, por exemplo, seja o meu ID. Vou simular aqui para você ver na prática, né? Porque é melhor do que eu simplesmente simbolizar um custo aqui e você não ver na prática. Então, vou ver aqui, ó, vou diminuir pelo ID. Não é o ID, né? Você vai tirar pelo custo, né? Estou simulando que o meu ID seja o custo. Então, problemas, né? Então, vou colocar um preview aqui. Beleza? Ele vai abrir aqui, ó. Beleza, vamos lá ver se ele trouxe certinho, né?
Então eu teria que fazer o meu preço, né? Preço menos, né? Menos esse ID aqui. Agora vamos validar, né? Eu peguei um qualquer aqui, ó. Vamos supor, nosso preço aqui e o nosso ID. Ele teria que o quê? Tirar 70, né? Ele tirar 3. Então beleza, deu aqui, ó. Como se fosse meu faturamento ali, né? Foi 67. Então você consegue tirar valores, né? De uma coluna menos a outra sem precisar de mexer no Excel. Vou fechar aqui e eu posso dar um alias aqui também, né? Sei lá, faturamento. Vou colocar só FAT aqui só para ver que a coluna vai validar. Então, criou a nova coluna com a diferença, né? Um menos o outro. Então, aqui, ó, 70 menos 3, 67. Ele criou para mim tudo certinho. Agora, vamos fazer mais um simulado avançado, né? Um exemplo. Eu quero pegar colunas específicas. Então, não quero tudo, né? Select asterisco aqui quer dizer que eu trouxe todas as colunas. Mas eu quero apenas colunas específicas. Então, eu vou deletar aqui, né? E depois do select, eu vou colocar o nome das colunas. Eu estou deixando estruturado, organizado, né? Porque já está pequeno aqui. É bom que você já vai estruturando para você não se perder depois. Quando você precisar de fazer manutenção, né? Eu sempre falo isso de manutenção, porque você vai, depois, vamos supor, de 6 meses, você vai ter que ir lá e alterar alguma coisa. Se você fez de qualquer jeito, você vai até esquecer. Ou então não vai saber o que é que você fez ali. Deixando estruturado, vai ser muito fácil para você fazer a manutenção depois, né? E se for outra pessoa que for fazer essa manutenção, vai te agradecer demais. Fala assim, não, aquele cara lá, aquela moça lá é bacana, fez tudo certinho, tá 10, tá bom? Então vamos lá, select, agora eu quero trazer colunas específicas. Eu quero um exemplo, eu quero somente o ID e o name. Vou digitar aqui, ó. ID, né, que é o nome da coluna, aí maiúsculo ou minúsculo, não importa, ele vai entender ali para você. Vírgula, eu quero inserir agora a nova coluna de name, né? Tá lá, name, né? Name, inserir aqui. Vou dar um preview aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Então, sim, ó, certinho, ó. Escrevi o nome certo, né? E agora abriu pra gente, ó, o nome certinho, ó. Coloquei a coluna aqui, ó, de ID e a coluna de name, igual está lá no nosso Excel. Se eu quisesse inserir mais, né? Por exemplo, eu quero inserir a coluna agora de price. Eu poderia vir aqui, ó, price. Porque muitas das vezes você vai ter ali dados poluídos no seu Excel e você não vai precisar de todas as colunas, né? Então, se você precisa de todas, você fecha tudo, select asterisco. Se não, vírgula e é o nome da coluna e aí tudo ok para você. Beleza, preview, tudo certinho aqui, ó, todos os meus dados. E agora vamos adicionar mais uma porcentagem. Um exemplo, agora eu vou criar uma nova coluna sem ser de dados que está aí no Excel. Então, exemplo, eu quero inserir, vamos supor, deu uma doida lá e a pessoa quer, do meu preço total, exemplo, meu sapato aqui custa R$96, por exemplo. Eu quero adicionar, de todos os meus preços aí, eu quero adicionar 10%, por exemplo. Então, a minha coluna price, eu quero adicionar 10%. O cálculo de 10% é o quê? Você vai fazer o valor vezes 10%, né? Então, vamos fazer isso lá. Vou fechar aqui. E agora, assim, ó, select asterisco, que vai trazer todas as minhas colunas. Agora, eu vou colocar um vírgula. Por quê? Eu vou inserir uma nova coluna, né? Então, eu posso inserir aqui embaixo, ó, vírgula, que eu vou inserir uma nova coluna e fica bem mais estruturado para você. Então, agora, como que eu vou fazer esse cálculo? Eu vou fazer o quê? A coluna price, né? Que é a nossa coluna que tem o valor, que é o atual. Eu vou colocar aqui, ó, vezes. E agora, qual que é a função matemática para a gente adicionar uma porcentagem, né? Você vai colocar o quê? Vezes 1, que é o produto mesmo, né? Vírgula 10, porque vai ser ali os 10%, né? Então, vai colocar 1,1, quer dizer, ele vai multiplicar por ele mesmo, mas os 10%. Então, beleza. Então, vou colocar preview aqui, que vai dar certinho a nossa continha, né? Vamos ver aqui se deu certo. Se deu certo, depois a gente coloca o nome da coluna, ou ver se está errado depois e acerta também, né? Então, vamos pegar um valor redondo aqui, ó, 70. Esse preço de 70, se eu adicionar 10% a ele, ele teria que adicionar o quê? Mais R$7. E o meu valor está aqui, ó, 77. Quer dizer, ele adicionou já os 10% no meu valor total. Beleza, então nossa conta aqui, ó, funcionou certinho. Agora sim, eu posso dar um alias aqui, né? Aumento, vou colocar aqui 10%, né? Vou colocar a 10%. 10 PC, sei lá, as 10 PC. Que aí vai saber que a gente inseriu 10% ali do valor, né? Então vou colocar no preview aqui, vamos ver, ó. Então tá aqui, ó, a 10 PC, quer dizer, o nosso aumento de 10%. Claro que você vai renomear e deixar um nome bonitinho ali, né? Se você quiser renomear com caractere especial, você coloca entre parênteses, né? Vou fechar aqui, ó, novamente, e vou dar um alias aqui, ó. O preço, né? Vezes, e o as aqui eu vou colocar S, né? Colocar entre colchetes, vou colocar aumento, né? Aumento 10%. Porque ele vai entender isso como um texto, né? Um string ali, ele vai validar pra gente. E agora assim, ó, vou dar um preview para ver se ele vai deixar validar, né? Com certeza ele vai deixar, já apareceu o preview pra gente e colocou aqui, ó. Então o aumento de 10%, ele já vai dar aqui, ó, 70, ele aumentou mais 7, né? E vai ser R$77. Então vamos supor agora que eu queria ver, ou alterar esse aumento, né? Eu posso aumentar aqui, ó, quero 20%, então você vai colocar 0,2, que significa 20%. Se fosse 25, você colocava 1,25, né? Que vai aumentar 25%. Eu vou alterar aqui também, ó, para
25, né? Aumento de 25%. Beleza? Vou validar aqui. Agora sim, ó, validei, ele pegou 57, aumentou mais 25%, sem mexer no Excel, né? Então, aumento 25%, close. Eu vou colocar no 10 aqui, ó, 0.1, que vai ficar mais fácil para a gente visualizar, né? Então, aumento 10%. Beleza, alterei para aumento 10%. Vamos dar o preview para ver se deu certinho. 10% é mais fácil da gente ver se fez certo, né? Então, faz com o valor ali que você consegue visualizar mais fácil, depois altera, né? Então, vamos lá, novamente, que é o 7, aumentou mais 7, que é os 10%, deu 77. O 10 aumentou 1, foi para 11. Beleza, minha conta está funcionando certinho. Mas agora vamos supor que eu queira saber quanto que é uma porcentagem do valor. Exemplo, do meu valor de venda ali, no meu valor de preço, né? Eu quero saber quanto que é 10% desse valor. Eu fiz ali o aumento, né? Mas o meu aumento foi de quanto? Foi de R$7, né? Aqui eu vi porque 10% de 70 é 7. Mas eu quero ver isso em uma nova coluna. Eu quero ver qual que é o valor do aumento. Como que a gente vai fazer isso? Esse negócio de porcentagem dá uma bugadinha no cérebro, mas depois dá uma pesquisada lá, hein? Pode ficar para trás desse negócio de porcentagem, não. Então agora entra, eu vou descobrir o exemplo. 10% da minha coluna de preço representa quanto, né? Qual que é o valor disso? Então eu vou colocar aqui, ó, vírgula, meu price. Vou colocar aqui, ó, price, vezes. Só que agora eu vou colocar 1.1. Vou colocar o quê? 0.1. Porque ele vai ver qual que é a nossa porcentagem. Então eu quero 10%, quero 0,1, multiplicar por 0,1 minha linha de preço, né? Então ele vai lá em cada linha e vai multiplicar por 0,1, que aí 0,1, que aí eu vou achar qual que é o valor percentual, né? Eu vou achar 10% da coluna ali de linha. Então, eu vou colocar aqui, ó, S, e vou colocar aqui, entre colchetes, valor do aumento. Aumento. Beleza. Vou acertar aqui, né? Agora eu vou dar um preview para ver se a nossa nova coluna foi certinho. E agora sim, ó, eu vou abrir aqui certinho. E agora sim, ó, vamos ver se nossa conta bateu certinho, né? Então, primeiro eu calculei o quê? O valor do aumento. Então, eu calculei o quê? Quanto que é 10%, né? Que eu multipliquei por 0,1 da minha coluna de preço. Vamos pegar o valor cheio aqui para a gente ver, ó. Vamos pegar esse 70 aqui, ó. Então, beleza, eu peguei o 70 e descobri quanto que é 10% dele. É R$7. Beleza. E aí, eu já somei esse valor, mas esse deu o quê? O meu aumento de 10%. Beleza? E aí, dá para você quebrar isso fazendo várias coisas. Você pode colocar preço mais esse valor, só que aí a gente já fez tudo em uma coluna só, calculando aqui, ó, o aumento, né? Então, quando você multiplica por 1.1, você está pegando o valor, multiplicando por 1.1, ele vai adicionar mais os 10%. Se você multiplica por 0,1, no nosso caso é representando 10%, você vai achar somente os 10% daquele valor, né? Foi o que a gente fez aqui agora. A dúvida, eu vou fechar aqui, você pega isso aqui, ó, e destrincha mais um pouquinho referente à porcentagem. Isso aí você vai utilizar muito ali no seu dia a dia também. Tá, beleza, você já me confundiu tudo com esse negócio de porcentagem, pula para a próxima que depois eu volto nesse vídeo, né? Então, antes de a gente fechar esse vídeo, eu vou fazer mais uma coisa aqui para a gente finalizar, tá bom? Depois você volta nesse negócio de porcentagem, hein? Muita gente tem dificuldade, mas quando você aprende fica muito simples. Então, fique esperto aí nesses cálculos aí, tá bom? Então, agora assim, ó, vamos pegar aqui a nossa planilha de Excel, vou abrir ela aqui. Vamos supor que o seu gestor, alguém te pediu, ó, eu quero saber, eu tenho aqui um preço, né? Preço de cada. Eu quero saber a soma total, quais são os valores, né, do meu preço aqui. Então, quer dizer, eu vou somar todos os valores, no meu caso, price, por categoria. Então, eu quero saber, ó, qual é o valor total, eu vou somar tudo de preço de cada categoria. Então, eu quero fazer o quê? Eu quero fazer um soma do preço e eu quero agrupar por ID categoria. Lembra que eu pedi, ó, por categoria? E lembra do Group By lá nas nossas aulas de SQL? Agora você vai dominar. Vamos fazer isso aqui, ó, usando o Excel. Senão, o que você teria que fazer? Teria que fazer o quê? Uma tabela dinâmica e colocar aqui, ó, a soma do preço e a linha por ID categoria, né? Que você ia ver a soma de cada preço por categoria. Mas a gente vai fazer isso lá no nosso comando SQL, que é bem mais fácil, né? Se você gostava de tabela dinâmica, você vai passar a não gostar mais e fazer tudo em SQL. Então, vamos lá para o nosso comando. Então, fiz select asterisco from da nossa guia de produto, né? Coloquei um cifrão depois para validar. Dei um preview, ele trouxe todos os nossos dados aqui. Beleza, bonitinho. Só que agora eu quero fazer o quê? Eu quero somente agrupar pelo o ID da categoria e eu quero a soma do preço. Dá para fazer isso? Dá para fazer. Bora lá. E você pode fazer por tudo, né? O exemplo, eu quero saber a quantidade de vendas por cidade. Você só vai alterar no seu Excel que você tem de base o nome da coluna e aí o Group By você já tem que dominar ali, né? Para saber os comandos. Então vamos fechar aqui, ó. Agora eu vou trazer o que eu quero fazer, qual vai ser a nossa estrutura. Dá para fazer isso lá no SQL, passo a passo, mas você já domina, a gente vai fazer junto aqui. Então, eu vou fazer o select. Primeira coisa, eu quero trazer a minha coluna que vai ser ali a categoria, né? Eu quero agrupar pelo quê? Pelo nosso ID categoria. Eu vou colocar aqui, ó, ID categoria.
E vou trazer por cada categoria aqui, eu quero o quê? A soma do preço, né? A soma da nossa coluna de preço. Então, eu vou trazer aqui, ó, vírgula, que eu vou inserir uma nova coluna, né? Então, essa coluna já existe lá no nosso Excel. Então, já existe essa aqui. Agora, eu vou criar uma nova que eu vou inventar, né? Eu vou criar ali uma nova coluna. Então, vamos lá. Eu quero a soma, né? A soma. E eu, entre parênteses, eu quero passar a soma de quê? Da minha coluna de price, né? Vou digitar aqui, ó, price. Então, o que eu estou fazendo o quê? Eu estou somando cada isso aqui. Então, eu vou pegar um exemplo. Esse ID 0, eu vou somar tudo isso. Então, meu ID 0 tem que dar esse valor que eu achei aqui, ó, 2.298. E aí, ele vai fazer isso por cada categoria. E você pode fazer, vendas por cidade, né? Finge que esse price seria vendas, por exemplo. Então, vamos lá. A soma de price. Beleza. Então, eu vou ter aqui, a gente vai finalizar isso aqui, né? Então, eu já fiz a soma do preço, né? Então, ele vai pegar o meu ID e a soma do preço. E sempre quando eu tenho alguma função de agregação, que é soma, média, mínimo, máximo, eu tenho que fazer o quê? Um group by. É o nosso comando básico lá no nosso SQL, né? Então, depois do from, eu vou fazer o quê? Vou fazer um group by, né? Eu vou agrupar pelo quê? Eu tenho que passar no group by todas as colunas, menos a coluna que tem a função de agregação. No nosso caso, é só essa coluna aqui, ó, de ID categoria. Então, eu posso simplesmente Ctrl C e Ctrl V ela aqui. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou agrupar pela categoria e por cada categoria eu vou somar o preço. Vamos ver se dá certo? Vou clicar no preview, né? Se der tudo certo, vai abrir pra gente. Agora sim, ó, certinho, ó. Vamos lá. O valor, agora certinho, ele agrupou por cada categoria. Apareceu esse nome estranho aqui, porque a gente não deu nome nenhum ainda para a coluna, né? Depois a gente vai renomear ela também. Então, falou que no meu ID 0, a soma dos valores dá aqui, ó, 2.298. Foi o que a gente fez agora, né? Vamos voltar no Excel. Vou aqui, ó, a categoria 0, beleza? Tem que dar a soma desses valores. Deu aqui certinho, ó, 2.298. E agora sim, eu já tenho o ID categoria e o valor de venda, né? Então, posso fechar aqui, ó, para ficar mais bonitinho. Eu vou colocar aqui, ó, S, categoria, né? Que é a nossa categoria, que eu dei o nome para ela aqui. E a nossa soma aqui, coloquei errado, né? E a nossa soma do valor, eu posso dar o nome para ela também. Sei lá, valor. Ou soma de valor, pode escrever o que você quiser aí, tá bom? E aí ele pediu, ó, a categoria tal tem o valor total desse aqui. A categoria tal, e aí ele agrupou. E aí você pode fazer por produto, pelo que você imaginar aí, tá bom? Então eu vou fechar aqui. Agora sim, ó, você já domina muitos comandos avançados em SQL. Lembrando que agora, né, se você viu no preview aqui, significa que esses dados vão para o próximo fluxo. Então aqui você pode clicar em OK, criar mais tarefas aqui, levar para origem, destino, e aí você já consegue criar todo o seu fluxo e levar lá para frente, né? Se você não vê essa parte, volta algumas aulas que eu mostro para vocês como mapear tudo isso aí. Mas aí já vai aparecer o nome das colunas para vocês aqui em coluna, né? Para a gente mapear, vai aparecer o nome que vocês der aqui no alias, tá bom? É isso aí, você já está aprendendo mais comandos avançados no SQL, tá no nosso Excel. Na próxima aula a gente vem falando um pouquinho mais sobre questões de períodos, né? Eu quero fazer filtro referente à data. A gente já passou por texto, número, né? E por funções de agregação. Agora a gente vai fazer um pouquinho sobre funções de data. Eu quero pegar de uma planilha somente tal período, porque às vezes lá na minha base eu vou excluir um período somente, né? Eu vou carregar tudo e aí depois eu vou sobrescrever somente dados específicos. Então a gente vai avançando pouco a pouco e na próxima aula a gente vai falando um pouquinho mais sobre funções de data, né? Nosso comando avançado em SQL referente à data. Abraço e até a próxima.